Bom, no episódio passado eu falei sobre a Irisbel Arquimorte e a Alice Vida. Não? Não falei sobre eles? Presta atenção, presta atenção! Alguns personagens são tão alegóricos, eles representam tanto certos assuntos, certas coisas, que a gente falar sobre esses assuntos, sobre essas coisas, já é falar sobre eles. Então, agora, nós vamos falar um pouco mais sobre a Arquimorte, ou seja, sobre a entropia, né? Explorando alguns outros assuntos ligados a isso. 7. De um lado, a energia e a matéria, que é um condensado de energia, e de outro, a forma, informação, que se dá a essa energia e a esse condensado de energia que é a matéria, são diferentes. Quer dizer, energia e matéria são uma coisa, forma que se dá a elas, outra coisa. E isso afeta o modo como são tomados nessa disputa dos sistemas e processos por energia e informação que lhes ajudem a fugir da entropia. Quando um sistema ou processo toma de outro alguma porção de energia ou matéria, a matéria e ou energia é tomada necessariamente tirando-a de onde está. Mas quando o que está sendo tomado de outro sistema ou processo é uma forma ou informação, não. Essa forma ou informação pode ser imitada, representada, desde que haja já disponível para o tomador alguma porção de matéria e ou energia organizada de modo que possa servir de suporte para essa imitação ou representação. Faltou aqui fechar um parênteses, peço desculpas. E essa organização da matéria ou energia, por sua vez, já é também uma forma que se dá a ela. Uma forma que contribui para que ela possa servir de suporte para a imitação de outras formas. Quando se trata de forma, um sistema ou processo vai tomar a forma de outro sistema ou processo, ele não precisa necessariamente desinformar aquele processo do qual está tomando essa forma. Ele pode apenas imitar essa forma. A forma pode ser replicada nele, se manter dessa maneira no processo original também. Isso não acontece quando um sistema está tomando fisicamente matéria ou energia de outro sistema. 8. Na área de comunicação, vemos que, poderíamos dizer, apesar disso, a entropia continua a agir tendencialmente mesmo no campo das informações e representações. Demócrito, nesse sentido, tinha razão quanto à sua intuição básica sobre a imagem que temos das coisas. A intuição de que havia um desgaste da coisa envolvido nessa imagem. Né? Para o Demócrito, quando nós vemos alguma coisa, nós estamos vendo películas que foram se arrancando da coisa e chegando até os nossos olhos. Mas enfim, as imagens e representações ou imitações, de fato vão se degradando sucessivamente em relação ao original, conforme se propagam na comunicação. 9. Mas essa degradação comunicacional entrópica já não é mais uma ocorrência necessária, incontornável, a não ser na medida em que depende, e indiretamente sempre depende em algum grau, de base energética ou material. Uma perda energética entrópica pequena pode ser responsável por uma alta negentropia, uma alta resistência à entropia, uma baixa perda no nível das informações. Não se deve tratar, é o que eu diria, da mesma exata maneira a matéria e energia de um lado e a informação ou forma das coisas de outro, quando se trata de entropia. E aqui eu estou interligando forma e informação porque sigo o conceito de Flusser. Segundo ele, a informação deve ser tratada dessa maneira, como forma. Então, formas inovadoras, imprevisíveis, improváveis e de alto impacto alterador sobre outras formas, como Flusser define informação, podem surgir de pequenos desgastes, com baixo custo do ponto de vista energético e material. 10. A questão existencial que, no tópico 3, desqualifica, ainda que apenas até certo ponto, o conhecimento tecnocientífico, o faz porque tem implicações epistemológicas, ou seja, implicações no campo do conhecimento, da teoria do conhecimento.
Não desqualifica os resultados práticos e úteis, nem a lógica dos raciocínios que extraem consequências disso, conforme a física, a química, etc., nesse conhecimento tecnocientífico. Mas desqualifica, sim, o tradicional apoio desse conhecimento tecnocientífico nos juízos de fato, excluindo os de valor, assim como desqualifica a exclusão dos sentimentos e da personalização que acompanham esses juízos de valor. Sugere que, ao invés de excluir, a ciência deveria apenas separar para depois conjugar de novo o separado antes do resultado final, como duas faces do mesmo. A exclusão e o recalque de tais coisas levou a um conhecimento sem base existencial e vivencial, por isso mesmo sem amor, uma sofia sem filia. O conhecimento do que nos é outro se dá até certo ponto no campo da informação, da imitação, como diria Platão, ou da representação que formulamos tendo esse outro como referência. E de fato, tal referência não carece da consideração do conhecedor e pode ser perturbada até por ela. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento em si não está dentro dos limites desse campo. Se dá, isto sim, em suas fronteiras com o outro em si. Não se trata, portanto, de fazer a imitação corresponder ou coincidir com o imitado, e sim de um jogo de relações que se estabelece por meio dessas representações, imitações ou informações, entre o conhecedor, que então precisa estar presente e devidamente considerado, e o conhecido. Para ser perfeita a imitação, representação ou informação, ela deveria excluir, sacrificar qualquer interferência do conhecedor. Mas fazê-lo é cair na crítica existencial. O supostamente conhecido perde o interesse vivencial, tem um e a mais aqui, né? E, em última análise, tudo se passa como se já não houvesse aí presente o conhecedor para conhecer o que quer que seja. Além disso, o sacrifício é ilusório, uma autoenganação. A presença direta ou indireta do conhecedor, seja como persona individual ou coletiva, continua sempre interferindo, podendo ser apenas metodologicamente ignorada. Mas essa ignorância, supostamente metodológica, resolve o problema ou se acrescenta como mais um erro? Em que medida ela não significa, então, a passagem a um duplo erro? Vale a pena repetir que os resultados práticos e úteis para o entendimento das coisas dentro dos limites da eficácia e dos juízos de fato não fica desqualificado. O que se desqualifica é a ideia de que seja absolutamente necessário e de que se justifique de ponta a ponta a exclusão de valores, sentimentos e personalização para a obtenção de tais resultados. Os resultados em si são potentes e já demonstrados não apenas em física e comunicação, mas também em sociologia, economia e outras áreas. 11. Para além dessa falha possivelmente dupla no conhecimento técnico e científico, estamos falando aqui do conhecimento técnico e científico envolvendo a questão da entropia, né? Deve-se notar mais uma coisa. Deve-se notar que, por outro lado, é um conhecimento que supõe esgotar progressivamente o que há para saber sobre seus objetos. Assim é o conhecimento tecnocientífico. Destarte, pretende torná-los previsíveis, estáveis, não informativos. E peço que se pense aqui no conceito flusseriano de informação como forma pouco provável. É um conceito ligado ao uso comunicacional da noção de entropia. Flusser, aliás, gostava bastante da palavra destarte, da qual também gosto, e pensando nele que a utilizo aqui. Ocorre que esse mesmo esgotamento faz com que o objeto de conhecimento perca crescentemente o interesse, aumentando seu nível de entropia. Então vejam só, o nível de entropia do objeto de conhecimento aumenta justamente pela maneira como se procede esse conhecimento.
E isso pode recair sobre o conhecimento da própria noção de entropia. Ela ainda tem, eu diria, seu mistério, seu atrativo, não é? Mas na medida em que seja trabalhada de maneira puramente tecnocientífica, a maneira, por exemplo, dos engenheiros, ela tende a perder o seu interesse como objeto de estudo em si mesmo e passa a ser cada vez mais trabalhada como uma mera ferramenta para a utilização quando se tem como objeto de interesse outras coisas de caráter prático, né? Não é o que nós pretendemos aqui. Não é o que nós pretendemos aqui. Aqui a questão é valorizar essa noção de entropia de uma maneira que traga força existencial, vivencial, não é, para ela. 12. No campo teórico da filosofia, a questão das relações entre negentropia e entropização dos outros tem implicações éticas. E aí nós já estamos entrando num campo em que o vivencial está intrinsecamente presente e é inseparável, não é? Ela existe naquelas mesmas condições em que um processo para sobreviver à entropia por mais tempo só precisa entropizar a imagem ou representação que as coisas projetam ou que ele próprio formula das coisas como resultante de sua interação com elas. Quer dizer, no campo da filosofia, você não precisa tomar, não é, a informação, desmantelar, desmontar, desfazer, desfigurar a informação que está presente numa outra teoria para, digamos assim, se alimentar dela e sobreviver à entropia. Nós temos então implicações éticas aí, como não é necessário fazer isso, não é? Não há por que fazê-lo, não é? E não seria ético fazê-lo. Você pode construir a sua teoria a partir de uma interpretação, a partir de uma reconstrução que você faz, e você vai entropizar não a teoria do outro, você vai entropizar a imagem que você tem da teoria do outro, apenas, né? Entropizamos a imagem refletida em nossa mente de outras teorias para podermos produzir com a digestão delas uma nova. Mas é só a imagem delas que nós estamos entropizando, nós estamos dissolvendo, desmanchando no nosso pensamento a imagem delas para nos aproveitarmos de partes, de pedaços. Não estamos indo até aquela teoria para desmantelá-la, para desmanchá-la. Stirner falava sobre isso, por exemplo, quando dizia que não devemos deixar que os livros se apossem de nós, e sim nos apropriarmos completamente deles. Para o Stirner, se apropriar completamente de algo significa que você não precisa mais estar de posse daquele algo. Ele já alterou a sua personalidade, já está presente em você como uma nova parte de você. Você não precisa mais da coisa em si nas suas mãos. Não precisa do domínio sobre essa coisa, né? Não precisa mais. Eticamente, não é necessário entropizar a outra teoria em si mesma, isso é, lutar para desqualificá-la e dissolvê-la até que desapareça historicamente junto a outros leitores, como Marx tentou fazer com a teoria de Proudhon, por exemplo. Os motivos que Marx via para seu empenho nesse sentido e que julgava justos, punham-lhe a ética da fidelidade a um ideal político, o comunismo centralizador, contra a ética intelectual pela qual se supõe que um filósofo deve se orientar. Parte dessa postura agressiva se deve à influência do cientificismo positivista e do positivismo científico, que trabalham com superação de teorias antigas pelas novas, procurando transplantar o modelo das ciências da natureza para o campo das humanas e, no limite, para o da filosofia, chegando-se muitas vezes, na época, a ir mais longe até a depreciação da filosofia. Então, esse modelo de luta entre teorias que aparece na ciência, luta na qual uma teoria deve derrubar a outra para se tornar a nova teoria padrão, standard, ou deve pelo menos engolir a outra, englobá-la em uma maior e melhor. Portanto, a teoria mais nova se torna vigente, se torna necessariamente melhor do que a mais antiga, não é? Essa situação que nós vemos no positivismo cientificista e no cientificismo positivo, não é? Positivista, que marca a
física e as ciências da natureza, essa situação não é característica da filosofia. Na filosofia imperaria então um regime de ética em que nós reconhecemos, aceitamos e consideramos a desnecessidade do desmantelamento da teoria alheia para você construir a sua própria, porque você pode se apropriar da teoria alheia apenas recolhendo aqui e ali pedaços dela. Então você vai desmanchar a imagem que você tem dela na sua mente, não a teoria em si. Você não vai procurar destruir a reputação e o valor e a importância daquela teoria no meio intelectual. O que Marx tentou fazer no caso da teoria de Proudhon, destruí-la no meio em que ela era lida, não é? Outra parte dessa postura agressiva de Marx se deve à influência do próprio anarquismo, do velho amigo russo de Proudhon chamado Bakunin, que na juventude empreendeu a valorização de uma dialética da negação, difundindo-a como interpretação de Hegel ultra-radicalmente à esquerda. A influência de tal interpretação fez outros jovens intelectuais, como Marx, associarem o ser mais à esquerda com o ser mais radicalmente crítico, no sentido de negar tudo. Não é o caso da teoria de Stirner, apesar dele ter tido também aulas com Hegel. E é menos ainda o caso de Proudhon, que se declarava não hegeliano, né, ao contrário do que Marx costuma propagandear a respeito de Proudhon, fazendo passar a ideia de que Proudhon seria um hegeliano e um mau hegeliano. Proudhon nunca pretendeu ser hegeliano, pelo contrário, era em certa medida um anti-hegeliano que procurava reconstruir contra Hegel a noção de dialética sob uma nova forma a partir de seus antecessores, dos antecessores de Hegel, que seriam Fichte e Schelling, dando uma formulação alternativa e bastante diferente daquela de Hegel. Mas enfim, voltemos para cá. 13. Nesse sentido de entropização de teorias para produzir nova teoria, pode-se dizer que entropizo o próprio conceito de entropia, para o qual me chamaram a atenção inicialmente a filosofia de Flusser e a teoria da informação de Abraham Mohs. Quer dizer, eu entropizo a noção de entropia desses dois pensadores, desfazendo sua complexidade original na física e na comunicação, que era levada em consideração por ambos, né? Pois a noção, nessa minha entropização, passa daquela complexidade técnico-científica, não é, do conceito, com todas as consequências práticas e úteis capturadas, por exemplo, na engenharia, para uma nova complexidade diferente daquela. Quer dizer, essa complexidade tecnocientífica do conceito se desmancha no meu uso dele. Eu desfaço essa sua complexidade original para assimilá-lo num complexo diferente de pensamentos, mais focado no existencial e no vivencial, na esteira do que Flusser, aliás, já fazia à sua maneira, diversa da minha. Mas o Flusser fazia isso com uma atenção maior ao sentido original que isso tinha, principalmente na comunicação. O que passa a me importar, em lugar dessa praticidade e utilidade do conceito de entropia, tal como é utilizado, por exemplo, na engenharia, é que sirva de estímulo fértil para a reflexão sobre a vida e para uma vida de projeção, dotada de sentido. Também para as lutas políticas, no caso dos que buscam seu sentido de vida nisto, como é parte do meu caso.